Boa noite a todos. É com muita alegria que mais uma vez estamos aqui no Centro Espírita André Luiz para mais uma palestra virtual. E o tema de hoje é o Carnaval na visão espírita. Para a gente nos prepararmos, para nos prepararmos para a palestra, vamos ler uma mensagem do livro Minutos de Sabedoria, de Carlos Torres Pastorino. A lição 189. Desperte para a vida. Medite em suas responsabilidades perante a humanidade e perante Deus. De você dependem criaturas que o cercam na família, no trabalho, na sociedade. Não fuja à responsabilidade que você assumiu. Realize seu trabalho com amor, produzindo o melhor que puder e o máximo que suas forças o permitirem. Em suas mãos está uma parte do futuro da humanidade. Com essa mensagem, vamos elevar nossos pensamentos a Deus, agradecer a assistência dos amigos espirituais e pedir a eles proteção e orientação para que tenhamos momentos agradáveis de reflexões e de aprendizados. Que possamos, nesses instantes, nos ligarmos aos amigos espirituais e termos o melhor aproveitamento possível das lições que receberemos. Muito obrigado, amigos. Estejam conosco hoje e sempre. Então, para a gente começar a falar sobre o Carnaval na visão espírita, nós vamos trazer alguns conceitos mais amplos. Porque o espiritismo, ele não é preconceituoso, ele não é discriminatório, ele prega sempre o livre-arbítrio. Ele nos traz que devemos buscar a libertação da consciência. O espiritismo, com o despertar da consciência, ele não nos proíbe absolutamente nada. Ele nos orienta o que fazermos, né? E mesmo porque nós devemos fazer o que quisermos, mas ele alerta, somos livres para fazermos o que quisermos, mas somos responsáveis pelas consequências dos nossos atos. O Espiritismo, como nos dizia Paulo, entende que tudo nos é lícito, mas nem tudo nos convém. Então, em cima dessas reflexões, nós vamos buscar Joana no livro O Despertar do Espírito, quando ela nos traz que o ser humano, de maneira geral, ele traz problemas psicológicos que foram agravados ao longo dos milênios e hoje são problemas psicológicos contemporâneos. Esses problemas são provocados pelo desenvolvimento intelectual, pela tecnologia. Por quê? As máquinas, os instrumentos, eles passaram a fazer o trabalho braçal que o homem fazia no início, deixando o homem livre parte do tempo, ocioso do que fazer. Porque quando a gente morava nas cavernas, a gente gastava 100% do tempo exclusivamente para sobreviver. Hoje a gente não precisa mais fazer isso, né? Então hoje o homem tem tempo para pensar, refletir, se encontrar consigo mesmo, se conhecer. Esse tempo permitiu ao homem o avanço na filosofia, na medicina, na psicologia, na sociologia, na tecnologia, em todas as áreas. Mas, se por um lado proporcionou tantas coisas boas, esse tempo livre também proporcionou ao homem a ampliação do medo, da angústia, acirrou o egoísmo, dentre tantas coisas. Ou seja, o que nos acontece lá fora não impacta o que nós temos dentro, eles apenas mostram o que nós carregamos dentro de nós. Então, o ser humano passou a ter contato com a sua construção mental. Algumas boas, algumas não boas. Algumas positivas, algumas negativas. E na visão espírita, essa construção mental, ela é formada pelas vivências que nós tivemos, pelas experiências que nós realizamos desde a nossa criação por Deus.
Então, ou seja, Deus nos criou e fomos tendo experiências, e essas experiências vão se acumulando na nossa estrutura espiritual. E aí, nós vivemos automatismos mentais e automatismos físicos, que são consequências dessas experiências vividas. Por exemplo, alguém aqui, desde o momento que nós começamos esse estudo, sabe quantas vezes nós respiramos? Por acaso nós sabemos quantas vezes os nossos corações bateram? Não. Porque são coisas que acontecem de forma automática. Mas uma coisa que muitos de nós também desconhecemos é que nós podemos melhorar a respiração. Nós podemos fazer uma respiração objetiva, uma respiração que melhor alimente as nossas células. Essa respiração adequada pode até mesmo aliviar as nossas dores físicas. Por exemplo, nós podemos minimizar os esforços do sistema cardíaco se nós tivermos um condicionamento físico adequado. Se nós temos esses automatismos físicos, nós também temos os automatismos mentais. Alguém aqui sabe quantos pensamentos nós temos ao longo do dia? Joana de Ângeles nos diz que nós temos, em média, 60 mil pensamentos ao dia, quase um pensamento por segundo. Nós sabemos classificá-los, se esses pensamentos são agradáveis ou desagradáveis? Se eles são úteis ou inúteis? Se eles constroem ou destroem? Se eles agregam ou separam? Esses pensamentos vão acontecendo ininterruptamente. E, como eu coloquei, que a inércia, nós fazermos as coisas de forma automática, nos leva a repetir esses automatismos físicos e psicológicos, em detrimento de possibilidades de novas ações e novos pensamentos. Para mudar a respiração, os batimentos cardíacos, os pensamentos, as ações, as emoções, os sentimentos, nós precisamos sair desse automatismo. Nós precisamos de esforço, nós precisamos de vontade, nós precisamos de compreensão, nós precisamos de entendimento. Mudando os pensamentos, nós podemos mudar as palavras, podemos mudar nossas relações com as pessoas, nós podemos mudar as relações conosco mesmo. Olha só, mas para isso, para a gente transformar, nós precisamos de querer, né? Agora, o ser humano, infelizmente, não sabendo ou não conseguindo olhar para dentro de si, continua fazendo a repetição. Para a gente mudar, nós precisamos olhar para dentro de nós e vermos aquilo que nos agrada e aquilo que não nos agrada. Aquilo que nos é positivo e aquilo que nos é negativo. Se isso acontece comigo, também acontece na sociedade onde eu estou inserido, com as pessoas que compartilham a caminhada conosco. E o que nós encontramos de desagradável na nossa sociedade, dentro dos problemas contemporâneos que nós encontramos? Joana de Ângeles nos traz que nós encontramos a violência urbana, o alcoolismo, a toxicomania, a sexolatria, dentre outros. Eu fixei nesses 4 pontos, por quê? Porque vocês podem estar perguntando assim, Adalto, o que isso tudo tem a ver com o carnaval? Né? Nós vivemos uma sociedade onde dificilmente encontramos um lar que não tenha pelo menos um destes 4 problemas: violência, alcoolismo, toxicomania e sexolatria. Né? E o que nós vamos encontrar no carnaval? Né? Aí nós vamos agora entrar no tema da noite, mas nós já vimos entrando, porque nós vamos perceber, vamos fazer uma correlação desses fatos com o carnaval. O carnaval, ele veio de onde? O carnaval, ele é milenar. Né? Ele vem desde as festas populares dos povos antigos, em que se entregavam aos prazeres coletivos do corpo, aos prazeres físicos. Eles vêm desde as festas romanas, chamadas Saturnália,
quando chegavam em algumas situações a imolar uma vítima humana previamente escolhida. Olha que absurdo se chegava. Ele vem das bacanalhas da Grécia, quando era homenageado o deus Dionísio. Então ele vem de muito longe, né? Mas algumas coisas que nós podemos entender é que Manuel Filomeno de Miranda, né, ele nos traz no livro, desculpe, me fugiu, já vem, né? Ele nos traz que a expressão carnaval vem da frase carne nada vale, né? Quem fala isso nesse livro é um livro de Manuel Filomeno, mas quem traz essa fala é Bezerra de Menezes, que carnaval é uma conjunção da expressão carne nada vale. Então, o que é o carnaval? O carnaval é uma festa pagã onde nós nos entregamos ao prazer do corpo. Somente na Idade Média, o carnaval adquiriu esse conceito que nós encontramos hoje, né? Emmanuel, na Revista Espírita, nos traz que o carnaval não é ele que modifica as pessoas, como algumas pessoas podem falar, a carne é fraca. Não, a carne não é fraca, a carne não tem valor, é o espírito que move a carne que é fraca. Então não é o carnaval que modifica as pessoas é que se encontram no carnaval. As pessoas é que vão utilizar o carnaval para quê? As pessoas vão utilizar o carnaval para poder se entregar às suas paixões, né? Então, no carnaval, as pessoas se encontram, buscam as suas intimidades. E o que nós encontramos no carnaval? Aqueles problemas que afetam a sociedade moderna. Ampliação da violência urbana que a imprensa não divulga, né? O aumento do alcoolismo, o aumento da toxicomania e o aumento da sexolatria. Raras as pessoas vão para uma festa de carnaval, sem procurar pelo menos uma dessas coisas. Álcool, droga, ilegal, né, que o álcool é uma droga lícita, violência, sexo. Né? Então, o que acontece? O carnaval faz tornar mais claro os problemas psicológicos contemporâneos, os problemas da sociedade moderna. E esses problemas, eles são escondidos, escamoteados por algumas falsas impressões da alegria, da liberdade, do amor livre, do prazer. E as pessoas acham assim, o amor livre. Até parece que o amor nunca foi livre. O amor é livre, gente. Não existe amor preso. Agora, libertinagem é outra coisa. Você não pode ter liberdade sem responsabilidade. É o que nos ensina Jesus. Então, na visão espírita, o carnaval ele é consequência do estado mental e da evolução espiritual dos seres que se encontram encarnados e desencarnados. Adalto, por que você está trazendo os desencarnados para essa história? Bem, expressiva faixa da humanidade terrena transita entre os limites do instinto e os pródromos da razão, mais sequiosos de sensações do que ansiosos por emoções superiores. Quem vai até o Livro dos Espíritos, segunda parte, primeiro capítulo, no subtítulo Escala Espírita, e estuda a escala espírita, naturalmente vai nos enquadrar como espíritos imperfeitos. No primeiro grau, na terceira ordem, na mais inferior delas. Então, nós estamos muito mais próximos do início do nosso crescimento espiritual do que no final. Por isso, Joana de Ângeles nos fala que nós estamos mais próximos do instinto do que da sensação das emoções, dos sentimentos superiores. Né? Então, é natural que, no estágio evolutivo que nós nos encontramos, nesses dias onde se libera, né, o corpo, se libera as sensações, que nós soltemos
os excessos que nós reprimimos durante o ano inteiro. E nesses excessos, nós nos sintonizamos com seres afins, encarnados e desencarnados. Joana nos traz que o carnaval desaparecerá da Terra quando a alegria pura, a jovialidade, a satisfação, o júbilo real substituírem as paixões e o homem houver despertado para a beleza, para a arte, sem agressão nem promiscuidade. Então, o carnaval, ele é consequência do estágio evolutivo que nós nos encontramos e que ele vai desaparecer da face da Terra com o processo evolutivo nosso. Quando eu falei, Adalto, é uma festa espiritual das companhias espirituais, como é que isso ocorre? Né? Kardec, no Livro dos Espíritos, questão 459, ele nos traz: influem os espíritos em nossos pensamentos, em nossos atos? O que os espíritos respondem? Muito mais do que imaginais. Influem a tal ponto que, de ordem, são eles que vos dirigem. Kardec pergunta sobre a influência dos espíritos e não sobre a influência dos espíritos desencarnados. Por quê? Essa influência ocorre de desencarnado para encarnado, ocorre de encarnado para desencarnado, ocorre entre desencarnados, ocorre entre encarnados, ocorre de forma recíproca entre dois seres, e também ocorre a sexta maneira, que é a menos estudada, a mais grave, a mais difícil de ser tratada, que é a influência própria, a autoobsessão. Então, quando a gente fala dessa questão das influências espirituais, o Espiritismo nos traz que nós estamos o tempo inteiro em companhia de uma inumerável legião de seres visíveis e invisíveis, recebendo deles boas e más influências, dependendo do quê? Da faixa de sintonia que nós nos encontramos, gente. O meu pensamento vai atrair quem? Quem se afiniza com o meu pensamento. Qual é o meu melhor amigo? Quem é a minha melhor amiga? Gente, é alguém que se parece muito com a gente, alguém que tem afinidade conosco, alguém que nós gostamos de estar próximo. E isso é por afinidade. Por exemplo, sobre essa questão dos problemas da sociedade, no livro Missionários da Luz, André Luiz nos traz a história de um homem que já era casado, já era adulto, já buscava tentar se encontrar consigo mesmo, frequentava uma casa espírita, ainda sem muita dedicação, sem muita convicção, sem muita motivação, mas ele já tentava se melhorar. E ele mostrava, né, André Luiz mostra nesse livro, as dificuldades que esse indivíduo tinha com uma influência espiritual que ele adquiriu na busca de sexo de ocasião em um prostíbulo na época da adolescência. Olha, já estava na adolescência, ele foi lá buscar sexo de ocasião, o sexo livre, ele encontrou pessoas, espíritos que estavam lá, falou, esse cara é legal. Se uniu a ele e continuou a caminhada com ele. Gente, se isso ocorre numa situação pessoal que o indivíduo vai atrás de desejos físicos, imagine o que não ocorre quando um grupo de pessoas vão atrás de mesmos objetivos, dos mesmos objetivos. André Luiz também, no livro Sexo e Destino, ele nos traz o exemplo de Félix. Félix, 200 anos antes, numa atitude irresponsável na área sexual, ele brincou com os sentimentos de uma pessoa. Essa pessoa se revoltou, começou a fazer ações absurdas, e ele é corresponsável pelos atos daquele indivíduo, porque foi ele que
provocou aquelas reações naquela mulher. 200 anos depois, Félix ainda estava envolvido numa intricada trama de difícil solução, por ações equivocadas e irresponsáveis de um jovem. Se envolveu com a mulher casada e depois não quis assumir o ato irresponsável que ele cometeu. Né? Então, para a gente perceber que há sequelas, há consequências. E nós precisamos de poucos instantes para criarmos vínculos e dependências. E muitas vezes precisamos de anos, décadas, séculos para nos desvencilharmos desses vínculos. Né? A expressão, né, Bezerra também nos traz que a expressão da música, do trio elétrico, só não vai quem já morreu, é falsa. Por que ela é falsa? Atrás do trio elétrico também vai quem já morreu. E vai numa quantidade muito importante. Né? E Manuel Filomeno nos traz no livro Nas Fronteiras da Loucura, que era o livro que eu esqueci agora há pouco, eu lembrei, e agora estou me referindo aos dois, tá, gente? Ele nos traz um detalhe importante. Nesse livro, ele mostra como a espiritualidade inferior, ela se planeja no plano espiritual para vir, como eles se preparam para participar dos folguedos carnavalescos. Então, eles também se organizam nessas ocasiões, como grande parte das pessoas se dá aos exageros de toda sorte, as influências espirituais negativas se intensificam. E muitos dos encarnados se deixam dominar por espíritos equivocados, ocasionando os tristes casos de violência, desvarios sexuais, drogadição e assim por diante. Então, nesse livro, Fronteiras da Loucura, né, Bezerra, que eu recomendo todos lerem para ver como essa equipe espiritual se organiza, ele nos traz o que ocorre nos bailes de carnaval, né, para a gente poder refletir um pouco. Né? E o que Bezerra de Menezes nos traz? Que a população invisível, ao olhar humano, era acentuadamente maior que a dos encarnados. A quantidade de espíritos desencarnados nos bailes de carnaval era maior do que a de encarnados. Eles disputavam a vampirização das vítimas encarnadas que eram telecomandadas. Olha que coisa que que Bezerra de Menezes nos traz. Elas estimulavam, essas entidades, estimulavam a sensualidade e as libações alcoólicas, que participavam, elas sugavam as essências dessas sensações dos encarnados. Elas ingeriam as drogas, utilizando-se dos comparsas no corpo físico. Davam início ali, assim, a processos de obsessões, muitas vezes demoradas, de difícil tratamento. E sabe por que se torna mais difícil? Porque a pessoa se compraz, gosta, e aí não quer se desvencilhar. Então, nesse aspecto de afinidades entre espíritos encarnados e desencarnados, nós trazemos aqui uma reflexão interessante. Apesar do carnaval ser uma festa pagã, ela é uma festa eminentemente material, espiritual. Por que ela é uma festa profundamente espiritual? Em função dos consórcios que ela cria entre encarnados e desencarnados. Além, é óbvio, de encarnados para encarnados e de desencarnados para desencarnados. Quantas relações começam no início, no período de carnaval, e que, às vezes, com consequências extremamente desagradáveis. Mas eu conheci a minha esposa do carnaval, nós vivemos 30 anos e vivemos bem.
Gente, eu não disse que todas as pessoas vão para o carnaval pensando nisso. Eu falei que a maioria vai. Então, há seres que vão para as festas buscando uma diversão sadia. Mas uma minoria. Nós vamos chegar daqui um pouco nisso, voltar nesse ponto. Então, quais são as consequências do carnaval? Obviamente, pelo tudo que eu já falei, moléstias físicas e espirituais. Quantas doenças sexualmente transmissíveis se contraem no sexo irresponsável no carnaval? Né? Quantas doenças espirituais se contraem no sexo do carnaval? Quantas famílias se desestruturam no período de carnaval? Não são poucas as famílias que se desestruturam porque membros dessa família se entregam aos prazeres, à luxúria e desrespeitam o lar que estavam construindo. Quantos distúrbios afetivos surgem após as ilusões que passam? Me lembrei aqui de um episódio da Messalina com o rei, que na Grécia, que eu esqueci o nome, lembrei da história, da nome da rainha. Ela queria buscar prazer. Então, Dionísio. Então, ela propôs ao marido uma noite de orgia. E no final da orgia, no dia seguinte, Dionísio pergunta para a Messalina: e aí, satisfeita? Ela disse: não, cansada. Joana de Ângeles nos traz que o sexo sem amor é como sorver a água do mar para aplacar a sede. Não sacia nunca. Quanto mais se bebe, mais sede tem. E o sexo com amor é como sorver a água pura e cristalina que brota da terra, que sacia, dessedenta, plenifica. Então, os distúrbios afetivos decorrentes das ilusões, dos excessos, eles não planificam, eles cansam, eles levam a excessos, a exageros e a doenças, e não a plenitude. No período de carnaval, há muitas desencarnações por abusos de drogas e por influências espirituais. E já pararam para pensar onde esses indivíduos que desencarnaram pelos excessos no período de carnaval vão? Bem, pergunta sobre aquilo que eu falei, que daqui a um pouco nós voltávamos, né? Nós podemos ir aos bailes de carnaval, fazer coisas maravilhosas, mas estamos preparados para isso? Temos condições? Eu me pergunto, quem consegue descer a um pântano, andar por ele, sem sair de lá, pelo menos com os pés encharcados de lodo? Se você consegue, parabéns. Eu tenho minhas dificuldades, eu ainda não consigo. Então, eu prefiro não ir a locais que me proporcionem situações desagradáveis. Vamos lá, Adalto, então você não vai ajudar aquele que necessita? Não é isso. Eu posso ir a um local onde tenha situações extremamente negativas para ajudar, não para me locupletar com aquela situação que ele está. São situações muito distintas, muito diferentes. Né? Então, gente, vamos ficar com o apóstolo. Eu, pessoalmente, escolho o apóstolo Paulo, quando ele nos diz que tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Nós vamos encontrar isso em primeira carta aos Coríntios, capítulo 6, versículo 12. E a gente pode também refletir, né, quantas formas de diversão, de recreação, de entretenimento nós temos à nossa disposição, ao homem contemporâneo. Nós não temos só coisas ruins, não, nós temos quantas coisas maravilhosas, né? Nós temos tantas coisas que nos proporcionam verdadeiras alegrias, aprimoramento espiritual, individual e coletivo. Quantas coisas nós podemos escolher de forma a nos auxiliar no nosso crescimento espiritual? Como, por exemplo, passeios, gincanas, teatros, filmes de cunho que trazem algum
cunho, né, moral, ético, né? Nós temos festinhas familiares, nós temos futebol com amigos, nós temos brincadeiras com os filhos, tantas coisas que nós podemos fazer nesse período. Nós podemos existem casas espíritas que se organizam nesse período e fazem encontros. Por que eles fazem isso? Porque recebem, através da bibliografia espírita, como eu falei no livro Os Missionários, Os Mensageiros de André Luiz, ou os livros Entre Dois Mundos, de Manuel Filomeno de Miranda, como a equipe espiritual também se organiza no plano espiritual. Se os inferiores se organizam, os superiores também se organizam, eles se preparam para receber também grupos de espíritos para auxiliar na instituição, para servir de base para tratar aqueles que despertam, aqueles que buscam auxílio nesse período. Né? Então, como eu coloquei, nesse período, conforme nos conta Manuel Filomeno de Miranda, os espíritos superiores, né, eles se organizam, né, no intuito de auxiliar aqueles que buscam Deus, aqueles que despertam para a realidade. No livro Entre Dois Mundos, eles tratam situações de casos de que o indivíduo que vai para o carnaval está lá totalmente alucinado, acontece algo grave e ele desperta. Naquele momento, os amigos espirituais atuam e auxiliam, retiram aquele ser dali, levam a um local apropriado para poder auxiliá-lo. E muitos locais apropriados podem ser casas espíritas. Eu estou falando que tiram dali o ser encarnado, tá? Não é o ser desencarnado, não. Porque às vezes o cara leva um choque de realidade. Né? Às vezes dentro do próprio lar, às vezes lá no baile, né? Nos trios elétricos, nas ruas. E eles trazem alguns exemplos, como, por exemplo, uma situação em que estavam lá se divertindo um grupo e acontece um acidente com uma das pessoas, gravíssimo. E as pessoas se assustam. É o momento necessário, apesar de ter sido uma coisa ruim, para eles refletirem o que eu estou fazendo aqui. O que isso me traz de bom? O que isso vai me beneficiar? Né? Então, do mesmo modo, gente, que nós temos essas questões que facilmente nós nos ligamos a entidades que se afinizam conosco com os nossos pensamentos negativos, da mesma forma nós nos sintonizamos com aqueles que querem nos ajudar quando nós nos predispomos a fazermos o bem, a sermos úteis, a fazermos coisas boas. Né? Então, basta para tanto, gente, estarmos predispostos a recebermos as orientações. Né? Como, por exemplo, vigiai e orai, que o Cristo nos deu há quase 2000 anos atrás. A doutrina espírita, ela tem como compromisso esclarecer, nunca proibir, nunca impedir. André Luiz, no livro Os Missionários da Luz, na introdução, ele nos traz que esse processo de esclarecimento ele vai acontecer sem ruídos, sem pressas. Nós não vamos recriminar aqueles que vão para o baile de carnaval, aqueles que querem ainda, que se comprazem com isso. Vamos orar, vamos nos manter e vamos acolher, se eles precisarem de ajuda, como a equipe espiritual assim o faz. Somos livres para fazermos o que quisermos, mas somos responsáveis pelas consequências dos nossos atos. É uma escolha de fórum íntimo de cada um, o que fazermos no período de carnaval. E nós não temos o direito de recriminar ninguém. Nós temos a obrigação de acolher todos aqueles que nos procurem, independentemente das suas atitudes. Que possamos optar por seguir os caminhos propostos por Jesus, e que nos deixemos e que eles nos deixem em paz com as nossas próprias consciências. E acolhemos todos aqueles que nos procurem buscando ajuda, sem recriminação, sem preconceito. Eu quero, eu vou. Somos livres para fazer o que quisermos, mas eu sou responsável pelas consequências dos meus atos. Se eu vou assumir o que eu fiz, sem problema. Façamos aquilo que queremos. Se nós não queremos
assumir as consequências, vamos fazer aquilo que nos proporcione paz, amor, alegria, evolução espiritual. Então, na visão espírita, gente, o carnaval, ele é consequência do estágio evolutivo que nós nos encontramos e que vai sumir da face da Terra à medida que nós compreendermos os prazeres espirituais e darmos prioridades a eles em detrimento dos prazeres do corpo físico. Como eu falei agora há pouco, menos da metade da população se entrega aos prazeres do carnaval. A maioria já está em outra faixa vibratória. Então, já está acontecendo um processo de, ao longo do tempo, eles deixar de ter tanta fama, tanta inserção na sociedade. Então, que nós possamos buscar Jesus nos nossos corações e que possamos, efetivamente, nesses instantes, elevarmos nossos pensamentos a Deus e pedirmos aos amigos espirituais que nos auxiliem, nos amparem e nos envolvam, nos dando determinação, vontade, para que possamos continuar nossas caminhadas na direção dos ensinamentos e da vivência de Jesus. Que estejam conosco e nos amparem todo esse período, a fim de que possamos nos manter firmes com os propósitos de sermos bons, de nos aproximarmos de Deus. Estejam conosco, amigos, e nos envolvam hoje e sempre.